Olá, vamos analisar essa estrutura aqui. Uma estrutura bem simplesinha, né? Não tem nada especial nela. O que seriam? Seriam 4 pilares, certo? Nossas dimensões é 4 metros e 5 metros, ok? E no sentido dos 5 metros nós temos uma viga no meio da laje, certo? Então nesse caso nós temos duas lajes separadas, certo? Isso significa que essa viga aqui está recebendo a maior parte da carga. A princípio, pelo método do ângulo 45 graus nas charneiras, a resposta seria sim. Porém, vamos analisar as envoltórias dessa peça. Bom, então, aqui nós temos uma envoltória de uma viga biapoiada, certo? O momento aqui negativo mínimo, né, pela rigidez do pilar, mas realmente ela é uma viga biapoiada, né, com a carga distribuída. Aqui embaixo nós temos praticamente o mesmo diagrama, né, com uma pequena diferença, às vezes um detalhe de lançamento. Bom, aqui nós temos um momento fletor também de uma viga biapoiada, certo? Vou apagar então aqui, colocar só envoltórias de momento, certo? Apagar os cortantes, certo? E nós temos aqui então realmente o diagrama de momentos apenas de uma peça biapoiada, certo? E aqui nós temos novamente diagrama de peça biapoiada, tá? Então, em todos os casos temos uma peça biapoiada com uma carga distribuída. Mas aqui nós não temos momento. Por que isso acontece? Essa viga no centro não deveria ser a que mais recebe carga, porque ela está no centro, e aí que entra, né? Que eu lancei uma viga aqui, mas em nenhum momento eu falei para a viga que ela era uma viga, certo? Então o que acontece na prática? Bom, vamos ver aqui a estrutura, nós vemos que essa viga do centro ela não tem altura, tá? Então, se ela não tem altura, ela não tem rigidez, ela não vai ser capaz de absorver cargas, tá? Então essa viga aqui realmente ela não tem uma função estrutural, porque ela não tem rigidez, certo? Seria como eu concretasse uma laje sem essa viga e por algum motivo vim ali e coloquei com os estribos, né? Uma armação mínima ali só para ter, né? E na prática é como se essa laje realmente estivesse vencendo o vão total, né? Esses 5 metros aqui e esses 4 metros aqui, certo? Então esse conceito é importante, que a peça ela só sabe que ela é uma peça mesmo para aquela função se você explicar para ela isso, certo? Se você der uma seção para ela capaz de resistir às cargas, certo? Então, essa viga de 15 aqui, ela é a espessura da laje, né? Até eu lancei aqui uma laje, né? Das lajes aqui, se eu for nas informações dela, nos dados, né, eu vejo que ela tem 15, ela tem a mesma espessura da viga, certo? Então realmente essa laje é como se as vigas nem existissem, né, porque ela não existe mesmo, vai ser só concretado ali mesmo tudo junto, né, é uma viga chata, ela não tem capacidade de resistir carga e ela não vai resistir nada, certo? Então, o método das charneiras que a gente ia imaginar, como que ele funciona, né? Então, o método das charneiras, eu dividiria aqui essa laje, né, e colocaria quase metade, até acredito que metade da carga viria para essa viga. E aí, baseado nessa carga, eu daria uma seção para a viga, certo? No lançamento por software, é o contrário. Eu chuto a seção e o software distribui as cargas. E como ali não tem uma rigidez, ele ignora essa viga praticamente, certo? Se a gente vai em isovalores aqui, nós podemos ir aqui em taxas de armadura, né? E vemos que a taxa de armadura é maior no centro mesmo, né? A taxa de armadura positiva é maior no centro, certo? Inferior direção Y também maior no centro, superior direção Y ela é menor no centro, é menos aqui, né? Se eu colocar o valor mínimo de 0, eu não preciso realmente aqui em Y, em X, né? E não preciso aqui em Y, certo? Então o que isso está dizendo? Está dizendo que realmente essa viga ela não existe, tá? Então isso que tem que ser entendido. Outra coisa, vamos imaginar que deu um erro de concretagem e uma tábua desceu um pouquinho e ficou um pedaço ali com 16 centímetros. Aquele pedaço com um aumento ali de 1 centímetro, alguém pode pensar, mas virou uma viga porque é mais alto que a laje. Mas ele não tem capacidade de resistir carga. Então, na prática, é como se não existisse aquele pedaço, é como se fosse parte da laje mesmo, certo? Então, o conceito básico, se a viga não tem uma seção de uma viga, ela não vai agir como uma viga. Se tiver outras peças muito mais rígidas, né, tem essas vigas aqui com 60 de altura, as cargas vão ser puxadas para essas vigas, certo? Elas não vão ficar nessa viga aqui que eu chutava, que ia ser principal, porque essa aqui não tem uma resistência, né? Aqui eu vejo, ao editar, né,
que ele está me pedindo 2 barras de 10 e é muito acima, né, do que necessita mesmo. Se eu vier aqui colocar barras de 6.3, ela ainda está dentro do limite, ó, ainda está dentro com 6.3, certo? O que aconteceria agora se eu aumentasse essa viga? Bom, se eu aumentar a viga, com certeza ela vai se tornar mais rígida e ela vai começar a absorver cargas, certo? Então, nesse caso, eu fiz uma viga agora mais rígida, né? Consequentemente, o momento fletor nela vai começar a aparecer, né? 0.52, certo? E agora, se eu tentar colocar barras de 6.3 nessa viga, né, que antes estava passando sem dificuldade, agora falha, certo? Então, agora que eu aumentei a altura da viga, certo? Eu tenho um problema que a área de aço efetiva é menor do que eu necessito, certo? Então, pode acontecer isso, de você aumentar a altura de uma viga, ela se tornar mais rígida e começar a puxar carga. E no puxar carga, ela acaba aumentando a área de aço necessária, mesmo sabendo que aumentar a altura é a melhor maneira de reduzir a área de aço, certo? Então aqui só um conceito. Outro conceito também relacionado à deformação. Aqui nós temos a maneira correta, né, de executar uma estrutura, certo? Então faça o esqueleto todo de concreto, certo? E depois de fazer o esqueleto, você começa a subir a alvenaria, né? Ou sob a alvenaria, mas não até encostar na viga. É comum o sistema contrário, né? Que nesse aqui, que está subindo a alvenaria antes de concretar a viga em cima. E, consequentemente, quando chegar a alvenaria em cima, ela é usada de forma inferior para concretar a viga, certo? Isso é um problema. Por quê? Bom, porque se a gente voltar lá que toda estrutura desloca, o que vai acontecer? Bom, eu tenho a viga do primeiro andar, certo? Então, concretei a viga do primeiro andar e subi a alvenaria dela. Ela recebeu um pouco da carga, né, da laje, da alvenaria, e ela tem uma pequena deformação. Vamos imaginar que ela deformou ali 5 mm, tá? Então, teve uma deformação ali normal. E aí, eu concreto a viga de cima, certo? Então, eu concretei a viga um andar acima. Deixei escorar tudo mais, mas depois de certo tempo, eu vou tirar todas as escoras. Quando eu tiro todas as escoras, a carga vai começar a vir para essa viga de cima. Porém, como a alvenaria ela está ligando as duas peças e ninguém falou para essa alvenaria que ela não é portante, né? Ninguém chegou para o tijolo e falou, ó, você só de vedação, se vir uma carga você não passa para baixo. O que vai acontecer é que a viga vai começar a deformar. A princípio ela ia deformar os mesmos 5 mm, né? Mas ela vai deformar uns 3. O tijolo vai receber parte da carga e vai deformar aquela viga de baixo, que já tinha 5, vai ir para uns 6, 7 mm, tá? Isso em um prédio de 2, 3 andares não é tanto problema. Mas um prédio de 8 andares, se a cada vez que é concretada uma laje, a viga lá de baixo deforma mais 1 milímetro, no 8º andar ela está com 2, 3 centímetros de deformação. A longo prazo ela pode chegar a 6, 7 centímetros de deformação, tá? Então, na prática, a gente tem que executar primeiro as vigas e depois a alvenaria que fica embaixo, também por causa disso, porque aquela viga lá embaixo ela vai continuar recebendo carga, porque quando a viga de cima deformar, a alvenaria de baixo vai deformar e consequentemente a viga de baixo lá do térreo também vai querer deformar, certo? Então a gente não pode imaginar que a estrutura vai comportar como eu quero e executar de qualquer maneira. Eu tenho que imaginar como a estrutura vai executar. Eu não escolho como o concreto trabalha, tá? O concreto vai trabalhar da maneira dele e eu tenho que adaptar a minha maneira de executar o concreto estrutural à maneira que o concreto trabalha, certo? Então, eu tenho que fazer a viga antes de fazer a alvenaria. Eu tenho que, se eu quero que uma viga receba carga, fazer ela de uma seção considerável, porque se eu fizer ela da altura da laje e for uma laje maciça, ela não tem mais rigidez que a laje, tá? E aí ela não vai trabalhar separadamente com a laje, certo? Então, seria essa a ideia, né? Trabalhe sempre pensando assim, essa estrutura eu estou lançando ela de uma maneira que ela deforme como eu imagino que ela vai deformar. Se você lançar um vão muito grande, pode acontecer de aparecer uma carga fora do que você pensava, certo? Às vezes um vão muito grande próximo de um vão pequeno, pode acontecer que as vigas do vão pequeno recebam a maioria da carga, né? E a viga que está vencendo o vão grande, se ela não tiver uma rigidez, ela vai estar lá realmente só como decorativo, né? Ela não vai ter uma função estrutural, porque ela vai deformar tanto quanto a laje, certo? Então é isso, até a próxima.